Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia. Hoje começando nossa semana na terça-feira, dia 24/6 de 2025. Essa semana então, começando hoje terça-feira, porque eu já deixei o vídeo de ontem gravado lá no domingo, bem cedinho. Essa semana é a semana da Quina de São João, então teremos o sorteio da Quina no final de semana, no sábado, dia 28, se não me engano, isso... Encerramento, sorteio dia 28, tá? Então, se você não fez o seu grupinho aí, já corre atrás do pessoal aí para poder, né, bocanhar esses 230 milhões de reais, né? É o que está previsto. Dá uma olhadinha aqui na Quina. É isso mesmo, uma estimativa de 230 milhões de reais para quem acertar 5 pontos. Quem não acertar 5 pontos, ganham. Quem acertar quadra, né? 4 pontos. Se remotamente, né, praticamente impossível, não tiver ganhador para quadra, teremos aí o rateio para terno e assim vai, né? Vai caindo, então, até a premiação de Duque. Então, lembrando que a Quina também paga 2 pontos. Paga 2 pontos, paga 3 pontos, paga 4 pontos e paga 5 pontos, né, que é a faixa maior aí de premiação. Beleza? Ontem tivemos aí 3 ganhadores, deu R$ 565.865,81. Para 14 pontos ficou em R$ 1.637,60 o rateio para cada um dos 316 ganhadores. Meus parabéns a todos vocês. Galera, hoje vai ser um vídeo de bastante conteúdo. Olha, eu deixei aqui o vídeo, né, que eu deixei gravado, né, não alcançou os 100 likes, mas neste momento aqui, 14 minutos e 49 segundos aproximadamente, então pega o vídeo para vocês assistir, né, pega essa barrinha de rolagem aqui, rola essa bolinha até aparecer 14h50 por aí, que vocês vão ver eu falando sobre ciclo das dezenas. Eu não acreditava no fechamento de ciclo, acreditava na falha de uma dezena. Quem lembra que eu falei isso daí pode deixar aqui também escrito nos comentários. E realmente não fechou o ciclo. Só deixei aberta essa tela aqui para a gente poder, né, para mim poder mostrar para vocês onde quer que vocês avançam, para não precisar ficar assistindo o vídeo inteirinho novamente, quem não se lembrar. Beleza? Fechando aqui então. Posso fechar também aqui o sorteio, né? E esse daqui foi o sorteio oficial 3.424 do dia 23/6. Anota aí então dezenas na tela: 03, 06, 08, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Início 3, faltando as dezenas 01, 02, são dezenas pilares. Isso só acontece em aproximadamente 14% de todos os concursos, porque a dezena 01 e 02, né, na maior parte dos concursos, ela ocupa essa primeira bola, a primeira posição, e a 24 e a 25 ocupa a última bola, a última posição. Neste caso aqui, a 25 ocupou a última posição. Então, das 4 dezenas pilares, vieram 2, está dentro também do previsto, tá? De 2 a 3, a gente só não esperava que um início 3. Então, vamos abrir aqui bem rapidinho a estatística para entender esse início 3 aqui, quantas vezes já aconteceu. Eu vou clicar aqui em estatística, vou vir aqui, olha, na caixinha de opções, vou rolar aqui até o final, dezena início. Bom, temos aqui uma tabela mostrando aqui início 1, início 2, início 3, até início 11, né? Início 12 já não é mais possível na primeira posição, tá? Então, essa é uma tabela completa. A dezena 01 na primeira bola, ela já apareceu em 2068 concursos. Dezena 2 na primeira bola também, tudo na primeira bola, essa daqui primeira posição, tá? Para você poder entender o que eu estou falando, essa primeira bola, a primeira posição depois do sorteio, né, realizado. Então a gente tem 15 posições, 15 bolas, a gente chama de primeira posição, segunda posição, terceira posição, até a 15ª posição. Beleza? Olhando aqui, então, o início 3 que aconteceu ontem no concurso 3.424, com atraso de 0, porque, né, foi sorteado, ele ocorre a cada 10 concursos em média, mas já chegou a ficar ausente por 53 concursos, foi lá no início da Loto Fácil, entre os concursos 97 e 150. Então, é uma coisa que acontece a cada 10 concursos, então nada de muito estranho aí, tá? Lembrando vocês, então, dezenas pilares são dezenas 01 e 02, por conta que elas ocupam aí praticamente 85%, aí, bem próximo de 85% aí de todos os concursos.
Legal? Já que a gente está aqui na dezena início, né, de primeira posição, olha só, tivemos aí uma sequência grande de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então são 10 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 dezenas em sequência. Então a gente vai aproveitar essa estatística. Se você está fora aí do site, tá? Clica aqui de novo em estatística, abre a caixinha de opções. E agora sim, então a gente vai procurar aqui, olha, números em sequência. Então a gente tem essa tabela aqui, demora um bocadinho aí para carregar, tá? Mas a gente tem então essa informação aqui, ó. 10 números em sequência, você tem que seguir então essa linha inteira aqui. Já aconteceu por 28 vezes, então não é uma coisa muito natural de acontecer. Menos de 1%, olha, 0,82%. É a cada 122 concursos em média que isso acontece. Então, bota zebra nisso. Então, zebraça, zebraça, zebraça. Então, é só abrir essa estatística aqui para você poder entender. Então, tem toda aqui a listagem detalhada. Se você pegar desde o concurso 1, você pode ir lá até o final da tela ou dar um Ctrl End na sua tela aqui. Você vai ter aqui o concurso 3.424 e se clicar nesse botãozinho detalhes, ele traz aqui todas as sequências que foram formadas deste concurso, tá? Então, o máximo aqui que ele pegou foi essa sequência de 16 até 25. Beleza? Agora sim podemos fechar aqui. E na região dos primos veio 6 dezenas, 6 na cruz, 8 ímpares, 10 na moldura, 4 de Fibonacci, 5 na progressão, repetiu 9 do último concurso, padrão de linhas 5, 5, 2, 2, 1, padrão de colunas 5, 4, 2, 2, 2, duas bolinhas vermelhas, então tanto para gabarito de linhas como para gabarito de colunas, mostrado tudo nesse único desenho. Se você quiser, né, entender um pouco mais, eu vou deixar linkadinho aqui ou na descrição do vídeo, aí vai lá e assiste um vídeo sobre gabarito de linhas e colunas. Eu gosto muito desse casalzinho de 6 primos com 6 na cruz. E como vocês podem ver, eu tenho 3 escolhas muito básicas. De 7 a 8 ímpares, veio 8 ímpares. De 4 a 5 Fibonacci, veio 4 Fibonacci. E de 9 a 10, repetidas do último concurso, veio 9. Então, as 3 coisas que eu mais gosto de fazer aconteceram, tá? Então, é isso que eu oriento vocês. Busque algum tipo de padrão que atenda às suas necessidades, que você mais se identifique. Eu me identifiquei com esses 3 critérios aqui, tá? Então, eu sempre deixo aí, pelo menos em 80% dos meus jogos, eu deixo como base, né, essa estrutura. De 7 a 8 ímpares, 4 a 5 Fibonacci e de 9 a 10 repetidas do último concurso. Você pode utilizar aí as suas outras escolhas. Se não tiver uma estatística aqui, né, na área de vídeos, você procura lá na área do GeraSorts, na sua área de assinantes, ou monte a sua própria estatística através da estatística personalizada, a ferramenta estatística personalizada. Bom, vamos fazer uma pequena pausa agora no vídeo, que eu quero mostrar para vocês 2 ferramentas. A primeira ferramenta é a ferramenta excluir colunas, que eu já deixei aqui na matriz que carrega com a ferramenta. Ontem teria dado os 15 pontos com apenas 56 jogos, né, se a gente tivesse acertado esses 5 números. Ah, mas você não tem que acertar 15 números, Ricardo? Não, porque aqui dentro já tem um prêmio fechado em 14 pontos, em todos os concursos. Pelo menos 14 pontos. E no concurso de ontem, a premiação que deu aqui foi 15 pontos. Então, bastasse que a gente, né, eliminasse a coluna 01, 03, 07, 09 e 10, né, escolhesse essas colunas nesta numeração aqui, fizesse exatamente isso daqui que eu estou fazendo agora. 3, 7, 9 e 10. 9 e 10. Perceba que conforme eu vou escolhendo aqui, o contador de cima vai atualizando para mais e o contador de baixo vai atualizando para menos. Ele começa com 20 aqui porque é a matriz que carregou aqui, é o segundo parâmetro aqui. Então, sempre vai começar com esse segundo parâmetro. Se eu tiver numa matriz de 19, ele vai começar com 19. Se eu tiver numa matriz de 23, ele vai começar com 23 e assim por diante. Cada vez que eu escolho aqui o número para mim eliminar a coluna inteira, ele atualiza tudo aqui e atualiza também aqui. Ele vai me devolver volantes com 15 dezenas. Então, se eu tivesse clicado aqui nesse botão aqui, eu transformaria essa matriz nessa daqui. Então, os mesmos 56 jogos que tem aqui,
tem aqui com a ausência de todas essas 5 colunas. Se eu clicar aqui em duplicados, né, ele remove se tiver algum volante duplicado aqui, tá? Não tem, então ele manteve os 56 jogos. Eu vou limpar aqui. Deixa eu ver, limpar aqui. Vou selecionar tudo, marcar e desmarcar. E agora a gente vai verificar as outras matrizes, tá? A matriz que eu fiz uma redução. Olha, com 10 jogos apenas teria dado 14, 13, 12 e 11 pontos com apenas 10 jogos. Aqui eu não tenho que acertar todas, tá? Então são 6 números aqui. Como eu estou numa matriz de 20, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho que acertar 5 desses 6 números. Então significa que eu posso errar um número aqui. Mesmo assim eu faria os 14 pontos aqui. Não faria 15 pontos aqui, porque não aparece nada aqui na caixinha de 15 pontos. Vamos ver a outra matriz. Então, matriz de 12 pontos. Agora sim, perceba que eu saí das matrizes de 20 e vim para as matrizes de 19 dezenas. Então, neste caso aqui, a gente tem que escolher 4 números apenas para ter a premiação. Então, a premiação está aqui dentro, é uma premiação de 12 pontos, em 100% em todos os concursos, pelo menos 12 pontos. E ontem ela deu 13 pontos. Então, eu com 4 jogos apenas, eu faria 13 pontos. Bastasse que eu acertasse 4 destas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. Então, eu poderia errar 2 dezenas aqui. E a outra matriz também que eu construí foi essa matriz aqui de 18 colunas. Agora sim, né, olhando o segundo parâmetro 18 aqui, eu teria que acertar, né, a ausência de 3 números. E essa matriz ela premiou com 12 pontos, tá? Então, com 3 jogos apenas eu faria 12 pontos. Ricardo, mas não quero nada disso, eu quero criar a minha própria matriz. Então, vamos criar juntos pela ferramenta rastreador de tendência, tá? Essa ferramenta, né, deixa eu carregar de novo aqui para vocês verem onde que ela tá. Quando você entra no site GeraSorte, se tiver cadastro, se não tiver, você pode cadastrar aqui. Né? Depois de logado, você vai rolar a tela olhando para o seu lado esquerdo e vai procurar essa opção aqui, rastreador de tendência. Dá um clique aqui. O botão está cinza ainda, aguarde. Pronto, o botão ficou verde, significa que eu posso montar os meus jogos aqui. Vamos imaginar então que eu queira fazer 12 jogos, tá? Então eu vou colocar aqui neste campo 12. E eu quero aproveitar aquela ferramenta excluir colunas lá, tá? Eu quero criar a minha própria matriz de 18 números, tá? Então, eu vou colocar aqui 18. Eu vou marcar e desmarcar tudo aqui. O que mais que eu posso fazer aqui, ó? E os meus jogos, eu acho que eu preciso, deixa eu ver se ele roda aqui. Ele roda sem filtro nenhum, tá? Já tá criando, tá? Tá criando aqui. Pronto, ele criou os 12 grupos de 18 números. E eu posso pegar esses grupos aqui. Não passou por filtro nenhum. Lembrando que se você passar por filtro aqui, analise bem o filtro que você vai ativar para que ele gere, porque dependendo da coisa que você colocar aqui, talvez ele pode entrar em conflito e não gerar, tá? Então, vai cada um aí estudar um pouquinho a ferramenta para poder entender como que você vai utilizar. Eu vou dar um Ctrl A para selecionar, um Ctrl C para copiar, e agora sim a gente vai vir na ferramenta aqui. Bom, quando carrega essa ferramenta, vai carregar assim, ó, com essa matriz aqui, ó. Vai carregar com essa matriz aqui, ó, tá? Desse jeitinho aqui. Então, você entrou na ferramenta, carrega assim, o que você vai fazer? Vai vir aqui nesse botão, limpar a entrada, e agora você cola lá a sua própria matriz. Lembrando, e tira daqui de dentro, tá? Ele vai conferir as ausências, ele faz 2 processos. Primeiro ele confere as ausências e depois ele monta as estatísticas. Então, olha, essa matriz que eu acabei de criar aqui, no último concurso ela teria dado 13 pontos. Então vamos conferir, vamos ver se realmente, olha, eu acabei de fazer pela ferramenta rastreador de tendência. Eu não utilizei as matrizes pré-definidas
que estão aqui nesse campo aqui. Não, eu coloquei a minha própria matriz. Então, eu posso fazer uma matriz reduzida, né, criteriosa, com algum critério específico, por exemplo, com 4 números primos, com 9 a 10 números na moldura. Então, eu posso inventar aqui a minha própria matriz e tacar aqui dentro da ferramenta e utilizar os recursos da ferramenta excluir coluna. Então, aqui, se eu tenho aqui 18 colunas, como ele mostra aqui, então ele já identifica que tem 18 colunas e ele já desabilita as colunas 19, 20, 21, 22, 23, 24 e essa ferramenta não existe coluna 25. Tá? Então eu tenho que escolher aqui entre o 01 e o 18 para mim poder eliminar aqui e transformar esses grupos de 18 dezenas em grupos de 15 dezenas. Para isso eu preciso escolher 3 números. Vamos colocar aqui, ó, bem simples, 01, 02, 04, ó, 01, 02 e 04. Poderia ser o 01, 06, 09, poderia ser o 04, 06, 09, poderia ser o 02, 06, 09. Então você tem aí diversas opções. Para você poder entender que opções você tem, você clica nesse desenho aqui, ó. Você teria 10 possibilidades aqui de combinar esses 5 números em grupos de 3. Então, são essas 10 possibilidades que aparecem aqui dentro desse campo de caixa de grupos. Se eu escolhi isso daqui, eu posso agora muito bem clicar aqui em excluir colunas. Ele veio aqui, pegou essa coluna inteira, apagou, pegou essa coluna inteira, apagou e pegou essa coluna inteira, apagou. Foram as 3 colunas que eu pedi para ele excluir. Por isso que a ferramenta chama excluir coluna. E ele me transformou a minha matriz, que foi criada através de outra ferramenta, neste jogo aqui. Vou jogar isso daqui para conferência e simulação. Como eu coloquei de novo o recurso lá para ele importar, né? Na verdade, exportar aqui, ele já vai vir com o jogo aqui, ó. Tá vendo? E esses 12 jogos teria me dado 13 pontos e teria me dado 12 pontos aqui, com uma matriz que eu mesmo criei aqui. Então, tá vendo? A premiação máxima, 13 pontos. Eu não conseguiria chegar, então, numa outra premiação. Beleza? Então, mostrei para vocês 2 ferramentas ótimas que você pode utilizar, além das outras lá na sua área de assinantes. Espero que você tenha gostado, tá? Então, vamos fechar aqui ferramenta rastreador de tendências, ferramenta de conferência e simulação, ferramenta de excluir colunas. E tá aqui o ciclo das dezenas, hein, gente? Não fechou o ciclo. Por isso que no começo do vídeo eu deixei lá para vocês, né, a altura, né, daquele vídeo lá, a localização de onde eu falo que eu não acreditaria no fechamento de ciclo e não fechou o ciclo. Agora temos 4 concursos dentro do ciclo, isso daqui já não pode mais acontecer. O que pode acontecer é fechar com 5. Para fechar com 5, essa dezena 10 precisa sair. Agora eu vou acreditar, então, que ela venha, tá? Vai ser um palpite, né? Espero que a mocinha da bolinha não esteja escutando. Então, se você concorda comigo, bota essa dezena como fixa lá no seu jogo. Paramos aqui, então. Vamos para a primeira tela, onde eu peço para vocês 5 segundinhos para você deixar o like e deixar um comentário para mim. Organizei as 25 dezenas na estatística dos 10 últimos concursos. Separei, então, esse grupo A aqui, onde você pode escolher de 5 a 8 dezenas. O grupo B você pode escolher de 3 a 4 dezenas. E o grupo C você pode escolher de 3 a 6 dezenas. Deixei também 3 grupinhos, vou deixar lá no blog Gerar Sorte para você copiar e colar, tá? Você faça o que você quiser. Se quiser, pode até colocar esses conjuntos aqui lá na ferramenta excluir colunas, tá? Pode, muito bem. Vamos pegar aqui, olha, vamos fazer isso daqui rapidinho, né? Eu vou pegar esses 3 grupos aqui, vou abrir aqui numa nova guia, vou procurar a ferramenta excluir colunas aqui, olha, ela tá aqui, hein? Lembra que eu falei para vocês que ela inicia com uma matriz? Olha lá, iniciou com a matriz 25, 20, 14, 15, 56, 0, 01. Deixa sair esse banner aqui, montando agora o processo de estatística aqui. E eu vou vir aqui, a hora que fechar aqui, eu vou limpar isso daqui, a entrada. Ele dá esse alerta, dá um ok aqui. Colo os meus 3 grupos aqui, ó. Só tenha o grande cuidado de perceber que as dezenas aqui, olha, elas estão, né, fora da ordem. Então, neste caso aqui, olha, teria dado apenas 11 pontos nestes 3 conjuntos de 19 dezenas. Beleza? Então, se você excluir, por exemplo, a coluna 2, aqui, olha, escolher a coluna 2 para excluir e transformar esses
3 grupos de 19 em 3 grupos de 18, você vai estar eliminando as dezenas 6, 2 e 17. Se você escolher, por exemplo, a coluna 4, vai vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vai estar excluindo as dezenas 4, 7 e 2. Mas a 4 ela também aparece em outra coluna. A 2 ela também aparece em outra coluna. E se você procurar aqui, você vai ver que o 7 também ele aparece aqui em outra coluna. Beleza? Então, só entenda um pouquinho isso daí, tá? Você pode combinar, então, diversas outras ferramentas. Fechando aqui, então, falei dos 3 grupos. Jogos prontos, então você vai lá no blog gerasorte.com.br, pode copiar e colar também os jogos prontos, 20 jogos gerados dentro do padrão. E aqui eu coloquei então as coisas que eu mais gosto, de 9 a 10 repetidas, de 4 a 5 Fibonacci e de 7 a 8 ímpares. Padrão visual, comportamento individual das dezenas. Tá aqui dezena 03, então agora uma atenção grande para ela, porque ela já entra num momento de falha, tá? Ela continua presa. Tivemos um retorno após a falha para a dezena 06, retornou com sucesso. A dezena 14 que estava presa já não está mais, né? Então vamos aplicar o retorno após a falha para ela, né? Retorno após a falha, esse comportamento que teve a dezena 6. Ficou presa por 4 ou mais concursos, sofreu a falha e logo em seguida retornou. Dezena 17, né, continua presa. Aqui pode parecer um retorno após a falha na dezena 16, mas não é. Retorno após a falha, a dezena precisa estar presa e sofrer a falha. 3 concursos consecutivos não é considerado presa. Presa é a partir do 4º concurso, tá? Como, bom, não tivemos nenhum com 4 concursos aqui, mas tivemos aqui a dezena 22 com 1, 2, 3, 4, 5 concursos. Assim como a dezena 23 também, olha, 2 linhas fechadas, hein? Linha 4 e linha 5 fechadas, então isso aí pode ter tirado também, né, o prêmio de muitas pessoas aqui. Eu aposto com 100% de certeza que aqueles ganhadores aqui utilizaram um fechamento, não tenha dúvida, né, para fechar 2 linhas lá, deixar um padrão bem esquisito como esse, pouca dezena na linha 1, pouca dezena na linha 2, pouca dezena na linha 3 e concentrar tudo na linha 4 e linha 5, eu acredito que tenha sido fechamento ou combinação de grupos, né? Pode ser também. Então, esse daqui, então, é o padrão visual. Uma atenção grande agora para a dezena 10, que ela é fechamento de ciclo, né? Olhando o comportamento para trás aqui, ó, ela só ficou 3 concursos aqui, né, em ausência, e agora, atualmente, ela já está com 1, 2, 3, 4, 5 concursos em ausência. Então, vamos ficar na torcida para ela voltar e fechar o ciclo. Falei sobre o ciclo das dezenas, então, agora estatísticas individuais, números primos, tendências para vir 2, 5 e 9 dezenas, números na cruz, tendências para vir 3, 5 e 7 dezenas, números ímpares, tendências para vir 9 e 12 dezenas, números na moldura, tendências para vir 8 dezenas. Números de Fibonacci, tendências para vir 2 e 3 dezenas. Números na progressão, tendências para vir 6 e 8 dezenas. Ciclo dos primos fechou. Ciclo da cruz também fechou. Ciclo dos ímpares também fechou. Ciclo da moldura, dezena 10 para fechar esse ciclo. Ciclo de Fibonacci também fechou. E o ciclo da progressão também está faltando a dezena 10 aí, aparecendo em 3 ciclos, então é uma dezena muito importante aí para a gente utilizar nos próximos concursos. Eu vou ficando por aqui, então desejo a todos uma maravilhosa semana, te aguardo amanhã bem cedinho aí, né, com dicas aí para o próximo concurso, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.